Olá, este episódio foi gravado com público ao vivo e pedimos desculpas por o som não estar tão espetacular como é habitual. Existem algumas interações com o público onde não se ouve muito bem o que eles dizem e as perguntas que nos fazem, e então nós narramos por cima em pós-produção para vocês perceberem, embora pelas nossas respostas acho que dá para perceber mais ou menos o contexto da pergunta. Portanto é isto, obrigado e um bem-aja a todos, menos aquele gajo que se queixou de não sermos humildes porque falamos nos patronos e não sei o quê. Vá, entra jingle. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Pronto, é isto. Muito obrigado. Está a gravar, está tudo operacional. Se calhar começar por agradecer, não é? As pessoas. Eu estava a pensar que tipo de gente maluca nos vem aqui ver uma sexta-feira a esta hora. É malucos, não é? Vocês são malucos. Mas muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado por estarem nesta cave que faz-me pensar que parece um daqueles salões de festas. Aliás, aqui organizam-se batizados e casamentos, não sei se sabias. E funerais, provavelmente. Não sei. Há máquinas de Imperial lá atrás. Olha. E garrafas de gin. E alguém deve ter acendido um incenso porque há bocado cheirava um bocadinho a casa de banho. Sim. E agora está melhor. Eu pensava que estava a arder qualquer coisa, mas é capaz de ser incenso, sim. Este é o nosso segundo podcast ao vivo, que ainda é uma coisa um bocado estranha para nós, não é? Porque estamos habituados a estar fechados numa cave ali no Instituto Superior Técnico. Verdade. Entre a cantina... Está ali alguém? Neste momento, alguém do público pergunta se já fizemos o podcast bêbados. Não, ainda não bebemos. Não. Ainda não aconteceu? Não, E porquê? não. O que queres dizer? Porque eu me cortei. O Gonçalves é verdade. foi pussy. Foi pussy e diz que não Foi. quer beber e gravar um podcast. Tem medo do que não tenho, possa dizer. não, isso não tenho medo do que posso dizer. Não vês um acrescente para a tua vida? Não vejo um acrescente para a minha vida. Já houve a fase em que... Agora, se quiseres comer cogumelos e fazer um programa destes, isso aceito. Era giro, só que eu sou hipocondríaco. Quem é que é pussy? Só que eu sou hipocondríaco e vou imaginar aranhas gigantes e vou-me borrar todo. Fazemos num parque, ao ar livre. Pior, não, tenho que estar confinado para não correr todo nu. Mas sim, é sempre estranho porque nós no fundo temos que estar aqui a falar como se fosse um podcast normal e temos um bocadinho que ignorar a audiência. Não é? Temos que ter um bocadinho desse papel. Sim. Há sempre também o risco quando nós nos expomos diante das pessoas, vocês estão habituados só a ouvir a nossa voz, não é? Durante o vosso dia-a-dia e, portanto, se calhar imaginam-nos bastante mais sensuais. Pois isto estraga, e bonitos. Sim. Portanto, a parte visual pode estragar um bocado. Sim. E isso também nos deixa... Olha, um coninhas ali. Olha, mas é senhor, um coninhas. Coninhas no bom sentido. Um anti-coninhas. Quem tem a t-shirt é um anti-coninhas. E esta semana temos... Sim, deixa-me só dizer que se alguém, lá está, como fizeste uma pergunta e interrompeste, se alguém a meio quiser fazer perguntas, nós depois no fim vamos pôr à vossa disposição para fazer perguntas. És a Paula? Ok. Só estou habituado a ver a tua fotografia a preto e branco, então a cores ainda não tinha reconhecido. A Paula é uma grande entusiasta do podcast e comenta. Uma das ouvintes diz que tem compilado todas as sugestões que nós fazemos. És tu que tens enviado aqueles... Ela diz que não é ela, que ainda não enviou, mas vai enviar. Ok, sim. Mas é que há alguém que anda a enviar isso. E que há quem eu ainda não dei atenção nenhuma. E anda a enviar vários e eu esqueci-me de ir lá ao e-mail, que é para colarmos sempre nas pessoas. Por e-mail é melhor, que como se percebeu que eu não dei atenção àquela pessoa. Não, mas eu costumo responder às mensagens do Facebook. Eu respondo. Pronto, então manda pouco. Sim. Manda. Falando nisso, aquela advogada que já anteriormente se passou connosco por causa do caso de difamação, voltou a mandar um longo... Eu voltei a não ler. Voltei a não ler. Voltaste a não ler. Voltei a não ler. A dizer que não pode chamar nomes às pessoas na rua. Guilherme. Não posso. Tens de parar com isso. Tá bem. É um desafio aceite, não é? Mas bem, vamos lá então aos temas. O que é que nos trazes hoje? Tu que preparas sempre tudo. Mais ou menos, não é? Isto com a internet também é fácil. Há quanto tempo é que não comes carne? Que não como carne? Sim. Desde hoje ao almoço. Mas frango conta? Ou é só vaca agora? Não, carne. Quantas vezes comes carne por semana? Quantas vezes? Sim, quantos dias é que todos os dias semana, comes carne? semana... Todos os dias comes carne? Sim. Não todas as refeições, mas todos os dias diria que sim. Estarias disposto a reduzir o consumo de carne, vamos dizer, a 3 vezes por semana
como para mostrar a tua benevolência para com o planeta? A questão é, qual é a alternativa da carne? Pode ser peixe ou tem que ser soja? Mas tu achas que precisas de comer carne todos os dias? Achas que é necessário? Sabe-me bem, olha, sabe-me bem. Não, mas é uma questão de conveniência, acho eu. A carne de cozinhar peixe normalmente é mais chato. E fica a cheirar mal a cozinha. E então acaba por ser carne, aquele bifinho de frango. E está bom. É assim que eu cozinho sempre. Sim. Mas sim, eu vi há pouco tempo um gajo que era um vegan a dizer que achava que a luta que os veganos faziam, a maioria dos veganos, que era mal feita, porque ele achava que nunca se ia conseguir que a população toda fosse vegan. E então ele achava que os veganos iam tentar convencer as pessoas a metade da semana a serem veganos. E se eles conseguissem convencer isso tudo, e é uma tarefa muito mais possível, significava que metade do mundo era vegan. Mas daí a minha pergunta que é, se todas as pessoas que comem carne todos os dias, ou as pessoas que comem carne com regularidade, comessem 3 vezes por semana, imagina o impacto que isso não teria em termos ambientais. Portanto, tinhas menos vacas, tinhas menos flatulência de vacas. Não é? Pois, porque é a questão das vacas. E o frango? Mas supostamente os gases das vacas são mais nocivos do que o do frango. Não é? Temos aqui algum especialista? Se quiserem intervir, estão à vontade. Sim. Só me parece sempre estranho eu deixei de comer vaca, mas ando de avião todos os dias. Claro, ninguém anda de avião todos os dias. Mas eu percebo o que estás a dizer. Eu só estou a falar disto por causa eu acho que vai ter que haver uma mudança de paradigma ou não. E nós já dissemos que íamos fazer um especial sobre alterações climáticas, que eu acho que era interessante, mas houve um artigo que eu já mencionei, do Jonathan Franzen, que é um escritor que escreveu no New Yorker, que fez um clique em mim, que é a questão dele dizer que já não é apenas o problema, ou seja, se querem ter esperança de que as coisas podem melhorar, têm que deixar de ter a ilusão de que as coisas não vão mudar. E, portanto, há uma série nos próximos 10, 20, 30 anos, há uma série de alterações na nossa vida, até de questões de modelos económicos, que, se calhar tu vais deixar de ir coisas simples, como vais deixar de ir ao supermercado e teres 25 tipos de iogurte, que uns vêm da Áustria, outros vêm da Polónia, e vais passar só a ter 2 ou 3 tipos de iogurte. E o que eu acho é que ele fala disso, como as alterações climáticas são coisas que acontecem há 10, 20, 30 anos, não são coisas imediatas, não é dizer assim, olha, tu tens cancro. Porque se alguém agora disser, tu tens cancro, tu começas a repensar a tua vida, não é? Toda a gente faz isso. Como são mudanças que podem ser tão drásticas, mas nós não estamos equipados para lidar com coisas que vão acontecer a 10, 20 anos, nós não temos a capacidade para fazer uma adaptação de algo tão simples como dizer, vou deixar de comer carne 7 vezes por semana e vou comer 3. Continua a ser para a maioria das pessoas, tipo, não vou deixar de fazer isso, tu és maluco, então vou deixar de comer carne. Sim, E isso é um bocadinho desencorajador, que é, estamos neste nível de não ser capazes de fazer pequeníssimos sacrifícios, então basicamente estamos tramados. Não é? Mas eu obviamente que acho que temos que ter cuidado e tentar poluir ou tentar ajudar no máximo que conseguirmos. Eu percebo isso. Agora, eu tenho uma questão que é, eu não vou ter filhos, portanto, caguei um bocado depois de eu morrer. Caguei um bocado como isto fica. Mas o facto de teres tido a sorte de existires em Portugal e não, por exemplo, na Coreia do Norte, de poderes ter dado mergulhos na praia no verão e ter passeado pela floresta, whatever, que devias ter um bocadinho de gratidão em relação a isso que te foi dado sem que tu fizesses zero para isso? Não. Sinceramente não. Mas o que eu acho é que acho que o ser humano tem uma capacidade de se adaptar muito grande. Claro. Eu acho que quando isto estiver mesmo mal, vai haver, acho eu, uma adaptação e que se calhar é preciso que as coisas fiquem mal. Não sou apologista daquilo, mandar tudo ao chão para reconstruir melhor, mas eu acho que nós vamos conseguir arranjar formas. Imagina, quando for imperativo tapar o buraco do ozono porque senão morremos todos, nós arranjamos, nós não arranjamos forma nenhuma. Sim, mas a questão é, vai haver uma forma de já não há forma, ou seja, algumas das consequências, como... Não sei se serão totalmente irreversíveis. Eu acho que... Pelo menos é o que dizem muitos cientistas. Não, para o planeta certo. Ou seja, irreversíveis a 20, 30, 40 anos. Não é irreversíveis ao longo da vida do planeta, não é? E depois é uma coisa que é, estamos a ser ambientalistas apenas para nós ou para o mundo no geral? Ou seja, estamos preocupados com as 200 espécies por dia que ficam extintas, todos os dias,
ou estamos só preocupados com vai fazer muito calor para a gente? Acho que a maioria das pessoas vai fazer muito. Pronto. E mesmo assim, Porque são coisas mas diferentes repara, que tu mas tens que mesmo atuar. estando preocupados em vai fazer muito calor para a gente, Sim. não somos capazes de deixar de comer carne 7 vezes por semana. Sim, mas Portanto, imagina imagina os com o passarinhos. fumar, Não é? e é um bocado isso, que é toda a gente sabe que fumar mata e fuma-se, não é? Força. Podes. Um senhor pergunta, porque é que quando falamos de carne só falamos da vaca? É produtor de bovinos. Sim, porque... Eu vou-te explicar porquê. Começou porque... Íamos falar disso. Deveria ter começado por ir pela questão da Universidade de Coimbra, que deixou de servir carne de vaca. E porque, segundo o que eu sei, posso estar enganado, se houver aí algum engenheiro agrónomo ou ecologista que me corrija, que a criação de vacas é mais nociva para o ambiente do que outro tipo de exploração animal. O senhor diz que quando dizem que eu como carne, não significa que eu como carne de vaca sempre, não é? Ui, bife do lombo todos os dias. Não, Sim, por acaso sim, não, sim. mais frango do que vaca, é um facto. Sim. Mas mesmo, imagino que mesmo que... O senhor refere que até prefere porco. Ok. Ainda bem que partilhou isso connosco. Não, mas tudo começou com aquele filme com o Cowspiracy, não é? Que foi aí Começou que- antes. Mas foi aí que Sim. ficou mainstream essa Isso teoria. foi para, também, isso foi para o Manzarra. Para o Sim. resto das pessoas já sabiam antes. E também a questão do desflorestamento também para, Sim. para a Por criação exemplo, é de outra das gado. razões o desflorestamento, obrigado, da É Amazónia. desflorestamento ou desflorestação? Tipo, É mandar os dois. árvores abaixo. É os dois, já. isso. Para a criação de vacas, especialmente no Brasil e na Argentina. Sim, dizem também. que a Amazónia, que há quem diga, não é? Que se os agricultores... Diga. O mesmo senhor volta a interromper, a pensar que isto é um diálogo. Exatamente. É verdade. Sim, o abacate, por exemplo. O abacate é um dos alimentos que mais causa impacto negativo. Aliás, o abacate, sabes que o abacate tornou-se uma das formas dos narcotraficantes mexicanos lavarem o dinheiro. É. Então agora os grandes Tá caro, proprietários não é? Tá do caro. abacate... Hã? Está por estar caro e dá para lavar bem o dinheiro. Deve ser. Deve ser. Pinhões também. Sim, sim. Mas é estranho, tu sabes que existem culturas de abacate no Algarve, mas que não são vendidas em Portugal. Portanto, tu compras abacate, quem compra abacate compra que vem do México e Sim. do Peru e não sei o quê, mas tens abacate a ser feito em Portugal. Mas isso é outra das coisas que podes fazer, que é comprares fruta só relativamente local, Portugal e Espanha. Que é outras coisas que estás a diminuir a pegada ecológica. Não, e não é por acaso, hoje foi um dia de greve, viste isso? Uma greve mundial, vários estudantes para alertar sobre as Vi em Dublin, não foi? Vi a cena não, foi em todo o mundo. Foi na Sim. Austrália, nos Estados Unidos. Sim. Mas vamos falar da questão Voltando de às Coimbra. vacas portuguesas, Sim, não é? voltando às vacas portuguesas, exatamente. Porque nem sequer falámos aqui, porque aqui estamos a falar da questão ambiental, nem falámos da questão ética, nem nos vamos meter por aí, não é? Sim. Porque isso é outra questão. Mas, por causa da questão da Universidade de Coimbra, que deixou de servir vaca e não proibiu vaca, que são coisas diferentes. Sim. Porque as pessoas Deixou de servir agora nas não posso comer cantinas, sim. vaca e não sei o quê. Eu faço sempre esta voz quando estou a fazer do indignado. Sim. Vai. Faz E, Vitor Espadinha. portanto, És tipo tu Vitor se Espadinha. quiseres, podes levar o teu prego, não é? Sim. E comer o prego na cantina, ninguém te vai proibir. Só para fazer inveja aos outros. não é? E se por um lado eu acho que, e da minha experiência, tu teres uma atitude de pregares ao outro ou de acusares não é a melhor maneira para convenceres as pessoas a irem para o teu lado, não é? Isto também não é pregar, mas pá, tu vês que vês a reação das pessoas logo quando disseram não vão servir vaca. Não é? Há logo uma onda de indignados. Por outro lado, se nós pensarmos em outros progressos, digamos assim, ou quando foi preciso fazer alguma coisa para mudar, pá, houve sempre alguém que deu o primeiro passo. Sim, não é? a única coisa, ou seja, se me provarem que, olha, vamos deixar de servir vaca e isto tem, cientificamente, está provado, vai ter este impacto positivo no ambiente, eu digo, pá, palmas, o pessoal que coma porco, lá está, aquele senhor até agradecia, não é? Era porco todos os dias. Só que o que aqui me parece é que é um bocadinho demagógico e as pessoas, quem estuda em Coimbra, recebi algumas mensagens de pessoal a dizer que, pá, que havia vaca muito de vez em quando e quando havia ninguém ia para a vaca porque era sola de sapato e preferiam o frango. Sim. Porque era vaca manhosa. Aquelas almôndegas de Pronto. vaca, Sim, deve vaca, ser. que não há cães na redondeza. não é? Sim. E então, a única coisa que me chateia é essa demagogia. Mas, por exemplo, pode estar aí tu agora. sabes, o facto de tu teres deixado de poder fumar numa série de espaços diminui o número de fumadores.
certo? Acredito que sim, não foi uma medida isolada, não é? Uma medida Claro, associada claro que não, com claro que não. muitas outras coisas, não é? Mas, Eu não sou... mas eu acho que sim, eu não sou contra a medida em si, se me disser, olha, isto é para uma questão, agora a questão é, a vaca é mais cara, vão pôr para a guita. E a propina fica igual. Tu és muito cínico, estás sempre... Sim. É que a questão é que mascaram estas medidas, Sim. às vezes, uma questão ambiental e às vezes é só uma questão de redução de custos. Eu não estou a dizer que é ou que não é. E às vezes até pode ser, olha, se reduzir custos e melhorar o ambiente, ótimo. O que eu acho é que, às vezes, na cantina da reitoria, a ver se não há bife do lombo ainda. A ver se não há. Se nós chegarmos a uma fase de caos climático, imagina, com constantes fogos florestais indomáveis, com furacões e cheias e refugiados climáticos, ou seja, que não sejam apenas refugiados de guerra ou económicos, mas porque têm que sair de uma zona que de repente está desertificada. Alguém dizia no outro dia, acho que era o Bill Maher, que se em tempos de guerra foram necessárias tomar medidas como racionamento e outras, não é? Por que não encarar estas alterações que podem ameaçar a existência da humanidade com o mesmo tipo de urgência da guerra? E uma das coisas que ele dizia era, então olha, vamos voltar, como durante a Segunda Guerra Mundial, a fazer serviço militar obrigatório, e as pessoas que vão estar um ano ou um ano e meio no serviço militar obrigatório vão trabalhar em função... eu não me lembro dos exemplos que ele deu, mas em função de preservar o ambiente. Tu eras homem para ser... Essa coisa do serviços obrigatórios faz-me sempre confusão, seja o que for. Mas acho que deve haver, sem dúvida, uma consciencialização maior e deve começar na educação, nas escolas. Não é? Eu lembro-me de ser puto e tinha o quê? O estudo do meio. O que é que se falava? Nem reciclagem, provavelmente, na altura. Agora acredito que se fale, mas não deve haver... Era tipo, não atires papéis para o chão. Não atires papéis para o chão. E não há uma consciencialização, acho eu, tão forte como deveria haver. Isso eu concordo e acho que deve... Porque já não vais mudar as mentes adultas, a maioria. Podes moldar as... Eu gostava de saber quantas pessoas é que partilharam memes da Amazónia, que foram... A variedade, aliás, foi estrondosa. Era tipo memes com chefes índios, com frases de índios da Amazónia. E quantas dessas pessoas... no dia-a-dia têm ações pormenores que sejam reciclagem, não comer carne... E depois a questão é, puxar o toda a autocolismo gente menos vezes. acha que se deve fazer para melhorar o ambiente. Mas quando isto começar a interferir no conforto das pessoas... Mas é isso que... Vamos ver, porque as pessoas já ficam chateadas com não tem sacos de plástico. Claro. Vou ter que dar 50 cêntimos num saco de papel que eu não vou reutilizar. As pessoas já ficam chateadas com isso. Não, Quando for, olha, só se pode usar telemóveis das 9 às 10. Claro. Só tens... Claro, imagina isto que Quer é... ver, quem é ambientalista? ambientalista? Olha, imagina que, olha, a partir de agora há uma cota para voos. Só Sim, podes ou fazer para não sei voos. quantas milhas. Portanto, o próprio conceito de tempo de viagem pode mudar. Imagina que já tens carros elétricos e autónomos e, se calhar, recuas um bocado em termos temporais ao século XIX e pensas, olha, não vou para Madrid em 50 minutos, não é, de avião, e as viagens para Madrid passam a demorar 6 horas. Não é? Ou para Barcelona, ou para Paris, não é? Ou seja, em vez de ir passar um fim de semana a Paris, já tens que ir passar uma semana. Pode acontecer isso. Tu não tens Pode, ou até racionamento de combustível automóvel, não? Não forçado pelas greves, mas porque tem que ser. Claro. E acho que isso pode acontecer uma série de coisas. Tu não tens aquele desejozinho um bocadinho infantil, meio secreto de se calhar se isto resultasse tudo numa espécie de Mad Max, cenário apocalíptico, eu se calhar até me safava bem, tipo Walking Dead. E... É aquela cena que um gajo pensa nos zombies, não é? Como é que faria, mas nunca pensas que provavelmente eras o zombie, não é? Eras o zombie que andavas de magrinho, todo uma merda. Tu tens aquela teoria, não é? E automaticamente ir para uma ilha. Pois, barco, claro, é o barco, um cruzeiro. Claro. Pronto, e vive ali no cruzeiro. E vem o zombie, pumba, cai para a água. Fodeu, está a ver? É giro. Mas, sim, mas eu tenho esse... Como é que tu disseste? Não, um desejo, uma imaginação. Imaginação, não é? Sim. Tipo... Que era de eu morrer quando o mundo acaba. Que era para não ficar cá ninguém. Eu sou esse tipo de egocêntrico que é... Okay. Se viesse um meteorito... Claramente não és o gajo para deixar de comer carne. Imagina, um meteorito quando eu tenho 80 anos. Sim. Não é giro. Vamos todos, pois vamos todos embora. Agora, não fica cá ninguém para contar a história. Já imagino, mas do que morreres e saberes que fica cá podia ser o contrário, alguém sádico que dissesse, olha, há extraterrestres, está aqui uma nave espacial, este é o planeta deles, e agora vais morrer.
O quê? Ah, o quê? Agora vais morrer, sim. Tipo, mostravam-te que havia vida extraterrestre, que havia outro planeta, Sim. que havia toda uma civilização e depois morrias. Não Mas, podias olha, ver. mas sabia, morria com o conhecimento. Mas não vias? Só vias Mas a luz, quentinho, né? aquele quentinho. Pode ser que os aliens venham buscar a seguir a morrer e me ressuscitem com a sua tecnologia. Assim com sonda. Opa, se eu estiver morto, façam-me tudo. Ponham-me sondas no cu à vontade. Se for para me acordar, não tenho problema nenhum. Estamos bem. E mais Então, coisas? e estás muito entusiasmado com as eleições legislativas? Então não estou. Tens Então visto não os estou. debates? Tenho visto alguns. Sim. Vi o do André Silva com o Costa. O gajo do PAN com Sim. o Costa. O André Foi muita... né? foi quem é que foi nhé? Os dois, foi tipo... Pois, eu concordo consigo. Eu também concordo consigo. Eu também, esta medida também acho que era boa. Pronto. O André Silva do PAN fez lembrar uma coisa que tu dizes com frequência, que é, se não houvesse corrupção, nós éramos tipo... Acho que tu dizes a Suécia e ele disse a Finlândia. Não, é a OCDE, é a Dinamarca até. A OCDE que fez um estudo aí há uns 5 ou 6 anos, que dizia que se não fosse a corrupção, não só a corrupção no poder, mas corrupção local, do pessoal fugir aos impostos, não é? Que Portugal tinha tanto ou mais riqueza do que a Dinamarca. Ele falava da Finlândia. Isso é um estudo de Finlândia 2014 ainda é mais. ou 2016 e o público fez uma espécie de fact-check, é isso que ele disse, Pois pode e ser, confirmou, confirmou não Ah. só esse estudo, como há um estudo mais recente de 2018 que diz a mesma coisa. Não é? Que... Sim, a questão é que lá está, é corrupção generalizada, não é? A questão é que vem de cima, é o exemplo, não é? E nós temos tido Sim, bons mas é políticos que transversal, não é estão transversal. a ser julgados nem nada. Eu lembro quando vim do Brasil, Sim, é transversal. esse país onde não há corrupção, obviamente. Sim. Não é? Mas e que de facto os níveis de corrupção em Portugal tipo, não têm comparação, mas lembro nos primeiros dias entrei num táxi e estavam a passar uma notícia relacionada com o Sócrates e o taxista iniciou uma espécie de monólogo em que dizia basicamente isto, que era, eu se estivesse lá fazia o mesmo. E começou-me a contar a história, basicamente, como quando ele fazia transporte de vidros, que ele era motorista de caminhões que fazia transporte de vidros, tinham uma artimanha qualquer para partir vidros, para depois o seguro pagar o vidro, então ele recebia 20 euros por fazer isso, não sei o quê. Então, E, é o desenrascanço tuga. claro, eu pensei, isto é startup da Trafice, não é? Mas se ele chegasse ao nível do Sócrates, trabalharia com as ferramentas que estavam, ou seja, com as ferramentas que estavam ao seu dispor, não é? Já seria com o Grupo Lena e com o Odebrecht e Sim, com... sim. E eu acho que é o poder corrompe, não é? O poder corrompe um bocado, mesmo que eu acredito que há pessoal que vai para a política que é bem intencionado, mas que depois o sistema político está montado de uma maneira, ou parece estar, para tu chegares ao topo, tu tens que lamber muitos cus, fazer muitos favores e estar envolvido em muita merda para E tens que obrigar muita gente a lamber o teu cu e a também. lamber o teu, e tens que chegar e nem sempre está lavado, não é? E então, quando chegas ali, o sistema está feito de uma maneira que o resultado final nunca pode ser uma pessoa completamente reta e idónea. Acho eu. Sim, portanto... Agora, haverá uns mais, outros menos. Haverá uns que é só facilitam um amigo. Toma lá o concurso público. Há outros que é para enriquecerem milhões. Deve haver de tudo. Mas, Por falar nisso, este evento é uma participação da Câmara Municipal de Oeiras? que eu saiba, não. Mas se fosse assim, tínhamos pedido caixa ao Exaltino. Sim. Que ele tem lá muito dinheirinho, não é? Sim. Que eu acho que este conselho não deixa de ser um bocadinho simbólico do que é o país, porque o melhor e o pior do país, porque é o conselho com mais licenciados, supostamente, não é? E que tem um dos rendimentos per capita mais altos. Sim. E também tem um presidente da Câmara que já passou pela prisão. Por crimes que cometeu em função, Em função, do cargo que exatamente, agora foi tem lá. outra vez. E há uma história... Que é uma coisa... Eu tinha uma amiga que fez a cobertura do julgamento dele e contava uma história engraçada dele que, a determinada altura, a juíza, acho que era uma juíza, lhe perguntou porque ele tinha terrenos em Cabo Verde que supostamente lhe foram dados a troco de alguma coisa. E a juíza estava a tentar, ou a procuradora estava a tentar apurar porque é que ele tinha aqueles terrenos, não é? Sim. E a justificação dele foi... Doutora Juíza, tem que ver que a Brigitte Bardot também recebeu terrenos em Marbella para promover a cidade de Marbella. E, portanto, eles deram terrenos para promover Cabo Verde, não é?
E a juíza perguntou-lhe, mas o senhor está-se a comparar com a Brigitte Bardot? Portanto, isto é um nível de alinhamento, não é? Ou de certeza de uma certa impunidade. Não. Sim. E quando vê... E depois eles não ficam presos naquelas prisões que a gente vê no filme, não é? O político não anda com medo no duche. Porque se o político andasse com medo no duche, se calhar roubavam menos, não é? Vou para uma prisão, tem computador, tem biblioteca, estão lá 5 aninhos. Ou 5. Para alguns até deve ser um descanso. Até Tipo, tu não finalmente gias. vou poder ler. A questão é, se é assim, olha, tu, o Gonçalves... Estudar, sim. Sim. O Gonçalves, vais 2 anos para uma prisão. Sim. Uma prisão fixe. Duches tranquilo. Sim. Estás a ver? Sim, sim. Duches tranquilo, tens um computador, tens uma biblioteca, Tenho acesso à internet? tens acesso à internet. São alguns sites limitados, não é Pornhub, estás a ver? Ah, Podes ter visitas conjugais. ok. Ok? Sim. Estás lá 2 aninhos Era e depois ótimo. sais Sim. e tens 10 milhões de euros na conta. Não ias? Eu ia. Acho que sim. Eu Acho que sim. ia. Acho que escrevia, sim, Escrevias. fazia ginástica. Fazias um doutoramento em qualquer Sim, merda, se sim, apetecesse. exatamente. Não, e para política. Ficavas cheias lá todo bombadão. Não é? Era só injeções Mas de cuidado com as testosterona, injeções. sim. Já, cuidado com as injeções. Mas eu acho que deve ser um livro para certos políticos, porque a vida de político é chata. Tu tens que ir todos os fins de semana à inauguração da casa dos amigos da Sim. Perdizes e dos bombeiros voluntários. Estás sempre naquilo. Estás sempre em personagem. Estás sempre a ir comer bifinhos com cogumelos. Dá beijinhos às velhas. Assim, né? E para mim isso era insuportável. 1000 vezes se me dissesse assim, tens que passar 1 ano a fazer campanha eleitoral ou 2 anos preso. 2 anos preso. 2 anos preso. Também é assim. Sem dúvida. Mas a prisão fixe. A Prisão fixe. sim. Prisão fixe. Não há sodomia Não há forçada. sodomia, sim. Só voluntária. Só se quiseres muito, Só se não é? quiseres. Só se pedires. Pois é. Toda a gente se ri quando eu digo. O Sócrates vai ser ilibado, vamos-lhe pagar a indenização e vai ser Presidente da República. Eu já vi este filme. Eu já vi este filme. Mas isto que falámos de as eleições legislativas não são claramente das mais empolgantes. Nós estávamos a falar disso antes. Ou seja, já se sabe o que é que vai acontecer. O PS Não, vai mas já houve ganhar momentos, com já um houve avanço. momentos. O Rui Rio já Sim. sabe que vai embora e está-se a cagar um bocado, não é? Tipo, viste a cena que o gajo fez com a fatura? Não. Pá, incrível. Ok. Estavam a falar de ambientalismo. Não sei se foi com o André Silva também, não foi? Acho que foi. E ele disse, então o que é que você faz? Olha, por acaso hoje, antes, não sei o quê, parei para ir comprar uma caldeira, gastei 1000 euros. Uma caldeira porque emite menos coisas. Até tenho... tenho aqui a fatura. Olha, está aqui, por acaso está aqui a fatura. Pronto, tenho uma caldeira que polui menos. Portanto, sou Isso muito ambientalista. foi o trunfo dele. Foi o trunfo dele. Foi incrível. Eu já me tinham Incrível, contado, sim. depois eu por acaso apanhei e vi isso e eu, parece um sketch. Parece um sketch. Sim. Parece um sketch. Sim, isso comparado com, estava-me a lembrar dos debates no final dos anos 70, com aquele momento clássico do olho que não, Soutor, olho que não, Sim, entre não. o Cunhal e o Soares, não é? Sim. São diferentes. É. Tá tudo muito Não, mas morninho, tá. porque já houve alturas em que as eleições, provavelmente porque a conjectura era diferente, foram bastante mais empolgantes e dramáticas. O Soares com o Freitas, ou mesmo a primeira maioria do Cavaco, mesmo quando o Sócrates ganhou, foram eleições um bocadinho mais empolgantes. Estas estão muito chatas. Tanto que quem tem dominado, ou pelo menos quem tem criado algum sururu, são os partidos, os pequenotes dos extremos. Agora foi o Gonçalo da Câmara Pereira. Há um deles que é meu vizinho, não sei qual, porque eles são imensos, não é? São para aí 4, são todos iguais, não é? Sim, que é ligeira patilha, camisinha ao quadrado, crucifixo a e sapato de vela. consanguinidade dá muito nisso, não é? Dá muito. E ele dizia que Portugal está à beira de uma revolução bolchevica. Não é? Esse é o monárquico, ele é monárquico. Sim. E há aqui duas questões interessantes. Aquilo foi no Sapo. Eu fui ler o artigo. E a segunda é, tirando isso, algumas coisas que ele dizia, que eu estou em desacordo, mas que não são completamente absurdas para quem achar. Ele diz que o Estado não deve ter o domínio, o monopólio da educação. Que deve haver uma base do que são os currículos, mas as escolas devem... E havia algumas ideias que eu posso concordar ou não, mas que não são completamente absurdas. Mas é curioso, porque o que foi chamado logo para o título foi estamos à beira de uma revolução bolchevique, que ele também disse. Sim. E na Revolução Bolchevique morreram tipo, centenas de milhares de pessoas. Pois. Houve um país em guerra civil. Criou-se um exército, que era o Exército Vermelho, do Trotsky. Portanto, este tipo de comparações que depois são reproduzidas nas redes sociais ad náusea, não é?
É muito curioso como é que esses bordões, tanto de um lado e do outro, não é? Porque depois, e aqui pegar na história, agora vamos à história do Jacinto Trudeau, não é? Que era o menino bonito da esquerda liberal. Ele é primeiro-ministro, não é? É, primeiro-ministro, é o não cara é? lá, sim. Tinha tudo. Era giro, Sim. liberal, tipo, os governos super diversos, com Muito da emancipação, da emancipação igualdade feminina. E ele fez isso tudo. Sim. E é essa pessoa. Sim. Parece uma fotografia dele pintado de Aladino numa festa das 1001 noites. Sim. Repara, não foi um comício do Ku Klux Klan. Sim. Foi uma festa que o tema era 1001 noites. Sim. Racista, filha da mãe. E em que ano é que foi isso? 2001. 2001. Sim, portanto há 20 anos. Há 20 anos, quase. Tinha ele o quê? Era o quê? Estudante? Teria Ele deve 20 ter e poucos, 40. sim, tem 40 e muitos, tem 48, acho eu, teria... Sim, 20 e tal, teria 20 Pois. e tal. A questão é 1001 noites. O que é que tu te vestes? Não. O que é que sobra? Sim. Pá, tem que Ou és ser o gênio, ou és o Estás a Aladino. És um macaco. Sim, ou és o macaquinho. Estás a ver? Sim, Ou és a gaja. sim, Pode Sim. ser como é que é? A Jasmine. sim. Podia-se vestir, se fosse não era pior. Mas sim, mas isto porque Sim. ele escureceu um bocadinho. Escureceu demais, sim. Escureceu demais, a pele, Escureceu não demais. é? Escureceu demais. Portanto, se eu agora vim de férias, estava muito moreno, posso ser acusado de racismo. É isso. Eu acho que qualquer Não, dia não obviamente, vais poder apanhar sim, sol. eu estou a exagerar porque é ridículo. Uma coisa é, nós já falámos do blackface várias vezes Sim. no podcast. Pá, uma coisa, veres qual é que é o contexto, não é? Sim. No caso dele, e conhecendo o percurso dele, e tendo em conta que era 1001 noites, e que é uma personagem fictícia, ou seja, ele não estava a imitar, a fazer uma caricatura O do... Aladino não existiu mesmo? Hã? Não existiu. Ele não estava a fazer uma caricatura do negro norte-americano explorado, Sim. não é? Aliás, a origem do blackface começou muito através da música e porque os brancos, ou seja, os agentes e os músicos brancos queriam trocar um certo tipo de música e fazer uma caricatura do negro, mas como os negros não podiam tocar nesses sítios, portanto, eles utilizavam o blackface e faziam a caricatura. E como tal é um símbolo realmente da exploração e o símbolo de tu não podes entrar aqui e eu ainda te vou ridicularizar, não é? Sim. No caso dele não é nada disso. Primeiro não é blackface, é brownface. É brownface, Não é? Para sim. aí, não é? Sim, sim. Não é blackface. E depois, mas eu acho que as pessoas que misturam isso são tão poucas e dá-se-lhes tanta atenção. Por exemplo, Sim, mas desculpa, mas cada isto... vez que sim. na tua cara não é estranha, que é aquele programa da TVI onde os gajos imitam cantores, alguém pinta a cara, imagina, vai fazer o Stevie Wonder. E eles maquilham sempre a Sim, pessoa. sim. Chuva é de uma estrelas imitação. fazia imenso isso, sim. E põem... É blackface. Não, aquilo não é blackface. Blackface é usar, pintar a cara de preto, acentuando características físicas e com o intuito de gozar. Sim. Ali o intuito é homenagear, até, não é? Sim, sim, sim. Quer dizer, Aliás, mas essa é a questão do Trudeau, porque E é tão entretanto, ridículo olha, quando eu misturarem vi as isso do coisas. Aladino, achei completamente ridículo, e ainda para mais que é uma personagem Sim. da ficção, não é? Mas eu acho que o problema dele não é ele ser racista. O problema dele é eu acho que ele gostava de ser negro ou árabe, porque já apareceram mais 2 fotos dele de blackface. Ok. Uma de um vídeo, em que ele está com afro, sim. e a outra... É um homem que vai a muitas festas E de a outra máscaras. que ele imita o Harry Belafonte, que canta uma música desse negro norte-americano, e tu vês claramente que aquilo é muito mais uma homenagem, Sim. ou se calhar uma compulsão para usar maquilhagem, também pode ser, Pode ser, sim. porque numa delas ele está de calças, mas vê-se que ele também pôs nas pernas a maquilhagem negra. Ok. O que mostra que É um homem que leva- meticuloso, claro, tipo, leva as coisas a sério. É que foi uma coisa só que começou a ser um assunto há 5, 6 anos. Sim. Porque antigamente, qualquer miúdo no carnaval, se quisesse mascarar disto ou daquilo, não quer dizer que as coisas que antigamente estava tudo bem e que não havia coisas que se fazia que podiam ser potencialmente ofensivas e que nem se pensava nisso. Mas é preciso distinguir, lá está. É o contexto está a fazer para ridicularizar. E mesmo assim, imagina que tu queres ridicularizar o Mugabe e fazes um blackface, não é? Ou qualquer outro ditador africano que matou um monte de gente e fazes blackface para o ridicularizar. Não pode? Só porque é negro não se pode ridicularizar o gajo? Não é? É estranho. Não faz muito sentido. Agora, não está a ridicularizar por ele ser negro, mas Claro. para o ridicularizar o gajo tem que se assemelhar a ele para a paródia Tens que ir funcionar. buscar um ator negro. Tens que buscar um ator negro. Evidente. Não dava, nenhum deles atendeu o telefone. Curiosamente, o Dave Chappelle já fez whiteface. Muita gente, sim, mas aí pronto. Que é diferente, mas sim. vai chegar um dia, como temem os conservadores norte-americanos, que estão-nos a roubar o país, em que quando os brancos forem maioria,
Se calhar vai dar a volta. Os negros? E Os negros forem a maioria? não, quando os brancos forem minoria. Minoria. Okay. E, portanto, quando o mosaico demográfico dos Estados Unidos tiver muito mais latinos e negros e não haver muito mais mistura, e então aí, quando os brancos forem uma minoria, os negros já não vão poder fazer whiteface. Vai dar a volta. Quer dizer que há esperança de um dia não sermos privilegiados e nos podemos queixar de tudo? Vamos lá ver. Acho que nunca vai acontecer porque há sempre o peso da história, não é? Sim, É é um sempre. peso. Não, a culpa é vossa. Mas sim, é uma... Eu nem ouvi essa polémica, vi que tu tinhas enviado, mas eu nem passou-me ao lado disso. Curiosamente, isto está a acontecer, faltam uma semana para as eleições no Canadá. Não é? Portanto, Eu desde que vi aquele vídeo da BBC de uma gaja a dizer que havia o digital blackface, que é tu não podes usar um GIF do Michael Jackson ou da Beyoncé. Se fores branco. Porque é digital blackface. Mas se fores pedófilo, podes usar do Michael Jackson. Podes. É branco ou negro, podes porque usar. não é apropriação cultural, não é? sim, E exato. também és pedófilo, portanto. Sim. Sim. E era uma gaja na BBC a falar a sério. É que aquilo parecia a gozar. E eu, não, isto está mesmo a falar a sério. Portanto, a partir daí, o pessoal está também a esticar a corda do outro lado a ver até onde é que o pessoal começa a continuar a dar-lhes atenção. Vai haver uma altura que é tipo, pronto, olha os malucos a falar. Deixa estar. Pois. E vai chegar esse momento. Olha, já que estamos na questão da paleta de cores e de racismo, tu que és um fã do Valete, não é? Já há algum tempo, Sim. Já temos para convidá-lo para o... Sim. Se calhar agora é uma boa altura. Sim, vou ver se ele quer vir cá falar do assunto. Queres contar o que é que aconteceu? O que aconteceu foi, ele lançou uma música, já tem umas 3 semanas. Para quem não sabe, o rapper é um Valete. O rapper é um Valete. O Valete é um rapper da velha escola, já não sei quando é que ele começou, 2001, para aí, se calhar ficou mais conhecido. E não tem feito muita coisa, teve afastado muito tempo, agora está a voltar mais e fez uma música que se chama BFF, em que é a história, aquilo está filmado, tem videoclipe, é uma curta-metragem de um gajo que chega à casa e vê a namorada na cama com o melhor amigo e toda a letra é à volta disso e dele com uma caçadeira a dizer que vai matar uma e a outra e a ofender um e outro. Pronto. O que um homem normal faria se encontrar. Isso já foi lançado há umas 3 semanas ou assim e eu vi algumas vozes a insurgirem-se, mas a insurgirem-se de uma forma, eu digo, olha, não gostei, pronto, é legítimo. Mas acho que foi ontem, ficou mais mainstream e passou do Twitter, onde acontecem estas polémicazinhas, para os jornais, os principais jornais. A Fernanda Câncio fez logo um artigo, claro, que tem que ser, e que senão calha um braço. Alguém fez aquele som que normalmente está em sintonia, está em sintonia com o revirado dos olhos. Sim. Não é? Que é tipo... Não é? Sim. E quando falas de absinto, estás a ver? Que alguém... Não, há um pior que absinto, que era o Golden Strike. Que era absinto com canela. Assim, yeah. E, portanto, a Fernanda Câncio é o Golden Strike do jornalismo. Mas ela até fez mais um apanhado do que aconteceu do que uma opinião. Eu li e não... Ou seja, ela não fez bem um juízo de valor ali, fez mais um apanhado da polémica. Mas muita gente começou no Instagram do Valete, em que a Sónia Tavares, a vocalista dos The Gift, foi lá comentar. E eu aí até achei que ele foi um bocado agressivo, porque ela só estava a dizer, anda aqui uma pessoa a fazer campanha e tu vens aí, não sei o quê. Mas pareceu-me em tom de brincadeira. Sim, o tom não era esse teu, acho eu, não é? O tom era mais pacífico. Mais pacífico. E ele entrou logo ali a matar e mais agressivo. E eu ali, por acaso, até achei que ela parecia-me estar mais a brincar, a dizer a sua opinião, mas numa de brincadeira ou de iniciar uma conversa e não num tom agressivo de não devias fazer isso. Sim. Não vi ali isso. E pronto, e abriu-se outra vez a discussão se é o que é a arte, não é? Se está livre de poder retratar o que quiser, se tem uma influência negativa ou não na sociedade. E não sei, diz-me, eu escrevi, por acaso escrevi hoje à tarde sobre isso. A única coisa que eu disse foi que se aquela música influencia os homens a matar mulheres, as músicas do David Carreira incentivam a surdez, não é? Não precisa o pessoal furar os ouvidos. E entre outras coisas, entre outros filmes, não é? O Tarantino, o Kill Bill incentiva as mulheres a comprarem pijamas amarelos e matar homens com espadas. Eu percebo que as pessoas achem aquilo violento, mas eu até vi aquilo e eu olhei para aquilo e achei, olha, um bom alerta contra a violência doméstica. Sim. Foi assim que eu interpretei aquilo. Sim. Agora, se há pessoal que interpreta, olha, isto realmente matar gajas é bom. Há sempre malucos, não é? Não aliás,
depois o problema é que hoje em dia os jornais, não todos, mas alguns, e com a necessidade de ter cliques, por exemplo, o artigo do DN sobre isto, começava, o primeiro terço era sobre os comentários na página. Sim. Não é? Sim. E os comentários na página, como em todas as páginas do... É como diz o Anthony Jeselnik, não é? É daquele que diz aquele do Beethoven, Nona Sinfonia de Beethoven. 30 mil dislikes. Não, é? acho que não é. Acho que Não é é o o Ricky Jason. Gervais ou... Ok, mas alguém diz Ou isso, não é? Jimmy Que Carr, tudo, mesmo uma obra-prima, é suscetível de tu ires lá escrever Beethoven. Isto, se calhar, tens um bocado surdo, tens um bocado de moco de ouvido e isto não está bem composto, não é? Sinfonia está um bocado de merda. Eu fazia melhor. E depois like no Funk Favela. Tá a ver? A mesma pessoa. A mesma pessoa fez isso. E comentava, e claro que a maioria dos comentários eram profundamente boçais. Sim. Tipo, a chamar nomes às mulheres, e Claro, sim, ela claro. tem o que merece, uma gaja que encorna o marido deve morrer, coisas do género. Repara que ele não a matou. Não. Não, e Aliás- melhor, no fim era tudo um sonho. Sim. Aliás, há aqui questão, uma coisa que é... Ele maltratou-a num videoclipe de rap no sonho. Sim, eu como especialista em ficção, deixa-me fazer uma análise tipo consultor, Sim. que é, aquele videoclipe é muito mais sobre o twist final... Sim. Yeah. do que é sobre a história de violência doméstica. Sim, verdade. Aquilo é muito mais para tu veres o twist final e dizes, ok, então era isto, não é? O duplo twist até, né? Tem um duplo twist. Sim, um duplo twist. Não é? Exatamente, tem um duplo twist. E acho que é muito mais sobre isso do que sobre a violência doméstica. Uma coisa destas, obviamente, qualquer coisa vai suscitar o aparecimento destes grunhos, porque eles... Claro, sim. E Porque por cima o rap eles, tem... tem uma parte muito, não é? De pessoas que gostam e que gostam das letras e da parte ativista, mas tens muita gente que gosta de rap pela parte do gangsta, fuck the police, não é? Sim. E vais ter esses gajos, não é? É o que tu dizes, que é, há ali coisas da letra que, se tu não entenderes aquilo como uma ficção, não é? Tu também vês filmes sobre racismo, não é? Não deixas de ver o filme porque há um momento em que alguém está a insultar outra pessoa e a ser racista. Não deixas de ver isso. Pode ser uma coisa que te incomoda, mas não deixas de ver. Claro. Não condenas quem o faz. Não é? Não deixas de ver os filmes do Spike Lee porque tem várias cenas em que as pessoas são submetidas a racismo. No caso disto, eu compreendo que, ainda por cima, porque agora, voltou-se a falar, morreu mais uma mulher esta semana, não é? Sim. Já vai em 24. 21, 6 homens. Não é 21? Desculpa, 21 mulheres e 6 homens. Mas quem é que tu mataste, o Não, Gonçalves? 21 mulheres e 6 Pois já aí nas 24. 6 homens. 6 homens. Hã? 6 homens morreram. 6 homens? 6 homens. Pois é. E- Igualdade. É. Estamos a chegar Estava a quase. pedi-las de certeza. Então, Sim. E de sim. certeza que morreram mortes bem mais dolorosas, que normalmente é com veneno, é devagarinho. Sim, Ali que as deixa-te mulheres são mais- forte. são mais, sim. É. Sim. Porque a mulher não quer limpar a seguir a sujeira do tiro, né? Já Sim, sabe que sim. sobra para ela, né? Já passei a vida a limpar passei a a tua vida a merda, não esfregar-lhe vou, aqui as depois de cuecas. morto não vou limpar também a tua mioleira Sim. do papel de parede. Mas há momentos da letra, por exemplo, que há pessoas que podem levar a mal, e mulheres, e que eu entendi até quase como um retrato de como o homem vê a mulher. Há uma altura em que ele diz, eu trabalhei para ti, eu dei-te tudo, pus-te a comida na mesa, paguei esta casa, que é uma coisa que mesmo nos casais atuais, e mesmo se calhar nas pessoas que são um bocadinho mais abertas, que ainda há a presença, essa coisa do poder económico do homem, que o homem tem que ganhar mais, ou que é o homem que... Não, e que faz e que certas isso se tarefas e a mulher não. reflete, se por acaso isso acontece, se reflete na outra pessoa de ver alguma coisa. Exatamente. Pronto, não é? E é curioso porque no outro dia estava a falar com uma pessoa que é especialista na questão do relacionamento de casais e terapia familiar e estava-me a falar porque estava a fazer uma pesquisa até muito recentemente, estamos a falar até 1974, o paradigma da lei, e que depois se transfere para o casal, privilegiava o homem em coisas como... o homem tinha o controle sobre... Se a mulher tinha uma conta bancária e a mulher fosse casada, o homem tinha controle sobre a conta bancária da mulher. E bem, Sim. bem. Para não gastar tudo em cremes. Sim, e a lei previa, neste caso para os dois sexos, mas não interessa porque eu acho que quem mais beneficiava desta lei era claramente o homem. A lei previa que se o homem apanhasse a mulher em flagrante com o amante e os matasse,
que isso servia como circunstância muito atenuante. Atenuante, sim. Muito, muito atenuante. Portanto, a maioria dos homens não seria condenado. Supostamente isso valia também para as mulheres, mas sim. tenho a certeza que os homens eram bastante mais beneficiados. Sim, não ser condenado E esse tipo de estupidez, coisas, claro. não é? Estamos a falar que foi há 40 anos. E especialmente, mesmo para as gerações mais novas, mas que foram educadas por gerações que foram criadas com esse paradigma do que era uma relação, não é? Dos papéis serem muito bem definidos, que é o homem faz isto, a mulher faz isto, não é? O homem é a cabeça de casal, é o chefe de família, as mulheres não podiam votar, não é? Por exemplo. Eu acho que isso ainda está muito presente hoje em dia, as pessoas ainda não se conseguiram libertar disso. Sim, sem dúvida. Eu percebo quem não gosta da música, ou que até acha violenta. Eu não é a minha música favorita dele, acho que ele tem músicas muito melhores. Mas ainda por cima é perceber o contexto e o gajo que é um gajo que sempre se pautou pelo ativismo. Mais uma vez o contexto, mais uma vez. Sim, do ativismo e pela defesa dos marginalizados, e que já fez muito tanto pela igualdade racial como pela igualdade de género. Não é um gajo novo que apareceu aí do nada e que não tem um historial. Eu perceberia aí um bocadinho mais que as pessoas não gostassem, não que achassem que aquilo pode incentivar ou não. E claro que pode haver consequências negativas. Eu falava disso no texto, que é, eu acho que o rap norte-americano tem uma influência negativa que ajuda a perpetuar um estereótipo das comunidades negras nos Estados Unidos. Aquele rap, lá está o gangsta e o vender droga, e que pode influenciar miúdos naquele contexto a seguirem aquele caminho, porque são as vozes que ele tem. Mas como tiveram outros rappers anteriormente que tiveram na luta pelos direitos dos negros, exatamente. Na capacidade de enfrentar a polícia e denunciar abusos policiais, nomeadamente em Los Angeles, não é? Portanto, é todo um espectro de coisas. E é preciso ver o contexto. Quer dizer, não estamos... Quem é que acha que a violência doméstica vai aumentar? Os homicídios entre os homens que vão matar mulheres vai aumentar por causa de uma música de Valete? Não, e falavam também da questão das crianças, não é? Das crianças. Mas uma criança vê isto... Não veja, aquilo não é música para crianças. Sim. Veja a Batatinha. Sim. Veja a Xana Toque Toque. Sim. 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 Não é? Aí... Sendo que muitas vezes essas crianças, não estou a dizer que isso serve como circunstância atenuante, mas muitas vezes as crianças veem outro tipo de violência noutros esportes, não é? Sim, não. E olha agora, dizer ao Tarantino... Se calhar é mais violento verem a forma como o pai se calhar responde à mãe, a dizer, sua porca vai lá para não sei onde, não é? Ou dizer ao Tarantino, Tarantino, então e as crianças que vão ver os seus filmes? Ele é para maiores 18, mas as pessoas veem na net, Tarantino, tens que fazer uma coisinha mais soft. Acho que é uma polémica parva, eu percebo, e a questão é, estão-se a fazer artigos a falar sobre as mulheres que já morreram, sobre a violência doméstica, à pala daquele vídeo. Sim. Ou seja, então aquilo está a influenciar negativamente ou está a servir exatamente como um alerta para que se fale nesses assuntos? Então ele afinal está a incentivar ou está a alertar? Se calhar não devia ser a começar os artigos a citar ipsis verbis, como tinha o DN, o que tinham escrito nos comentários. Sim, os especialistas, não é? Sim, que é os comentadores online. Essa foi uma especialistas em violência doméstica. Que eu sempre achei genial com o Vox Populi, que a determinada altura se tornou muito comum nas televisões e na rádio e não só, que ia para a rua perguntar coisas. Sim. Não é? E a questão é, eu quero opinião, por isso é que existem os meios de comunicação, de gente que sabe mais do que eu, que me explique. Olha, o que é que está a passar em Israel? Não sei. Não é um gajo na rua que diz, pois isso os judeus, não sei o quê. Mas dá vídeos giros para o YouTube, percebes? Dá aqueles vídeos giros para o YouTube, os apanhados da TVI, essas coisas. Sim. Mas os meios de comunicação recorrem muito a isso, que é fácil. A voz do homem barato comum. Fazer. Eu não quero ouvir o homem comum. Imagina já para o homem aulas... comum já basto eu, que tenho que me ouvir todos os dias. As aulas na faculdade se é dado assim. E agora para o módulo 2 de Inteligência Artificial temos o Sr. Armindo ali da padaria. Pronto. Não é? Era giro. Era ali. O que é que você acha daqui da ascensão dos robôs? Acho que os robôs vão nos matar a todos. Eu vi aquele filme do todas as aulas eram dadas com cidadãos que iam buscar à rua, à parva. Era brilhante. Era giro. Era brilhante. Mas, mas quem não conhece o trabalho de Valete, que conheça, que acho que vale a pena. É um poeta. O senhor é um poeta. A ver se conseguimos trazer. Tens mais coisas. E se calhar abrimos para perguntas, não? E cenas. Sim. Já estamos. Não, queria só uma assim mais. Que era o que é que tu achas de. Eu faço uma pergunta antes de começarmos. O que é que tu achas da promessa que a Joana Amaral Dias fez de que iria começar a publicar todas as dick pics que lhe mandam? Sim. Porque já que és exibicionista, agora toda a gente vai ver. Tem graça. Tem graça. Eu acho que. Vou começar por dizer, eles merecem que isso aconteça. Sim. Pronto. Eles merecem que isso aconteça. Mas é preciso perceber que o que eles fizeram não é bem crime, é assédio. Ela expô-los, é crime. É? Yeah.
Está a expor uma conversa privada e dar a cara, e a plataforma dela tem muito mais audiência que a deles. Sim, mas sabes o que é genial? É que desde que ela disse isso, ela diz que começou a receber mais dick pics. Mais dick pics. Desde que disse, mostra a minha. Eles dizem, olha, vais mostrar a minha. Portanto, Isto é- agora, eu mas acho que isto- eles sim. merecem, atenção. Mas isto é assim, o nível de basófia, que eu sempre me espantou, o nível de basófia de um gajo que manda uma dick pic, Sim. não é num contexto de já saímos, já tivemos sexo, qualquer coisa, é olá, eu sou António, Toma. lá, está Yeah. aqui. É o Está desbloqueador. aqui, isto basta. Sim. Tipo, não interessa os livros que eu leio, a minha higiene pessoal, se tenho os dentes todos, não. Sim. Está aqui a cobra zarolha Sim, tá. e agora lida com ela. É. Percebes? E mais, este nível de basófia depois é confirmado quando ela diz que vai publicar as fotos e há gajos que dizem, epá, estão a publicar a minha. Sim. É genial. A questão é, há pessoal que pensa que vão publicar as fotos. E ela não vai publicar as fotos, ela vai publicar as fotos e as caras e os perfis, que senão é só um livro de pilas, quer dizer, não faz sentido nenhum, não é? Ninguém quer ver aquilo. Ainda ganha dinheiro com isso. Sim. O Ela grande estava a livro das falar, pilas. muitos deles são casados e têm namoradas. Certo. Não é? E imagina, o gajo que mandou só para chatear, e que nem é a pila Sim. dele, foi buscar à net e mandou num dia Sim, só para sim. chatear. E ela vai expô-lo como este gajo mandou uma sua própria pila. Ou seja, vai haver danos colaterais, não é? Mas eu acho que quem faz isso, merece. Principalmente quem tem, e eu falava isso no meu espetáculo, que é uma pila muito pequenina. Porque quem tem um bom bacamarte pode servir efetivamente para desbloquear a conversa. Sim. Eu acredito que já tenha acontecido. Queres tomar café? Tipo, Não. pelo menos um. Uau! Ah pá, vamos lá tomar um cafezinho, pronto, uma água das pedras, pronto, estás a ver? De certeza que já aconteceu, de certeza que isso já aconteceu. Já recebeste alguma vez, não digo pics, mas pussy pics, vá, chamemos-lhe assim. No comments. Toma-te, não. Eu recebi 3 vezes, Sim. 3 vezes. E nunca foi espetacular. Não? Não, Não? não, Ok. não. E- Houve uma vez que mas mandaram- nunca. Mas, Não, mas estou nunca... a dizer a abrir, mensagem a abrir. A abrir conversa. abrir não, abrir não. Não estou a dizer depois de Não, conheces abrir a pessoa, assim, Sim, sim, pronto, sim. Aí tudo bem. Mas estou a dizer a abrir conversa, olá, bom dia, toma. Sim. É isso, sim. Que é sempre estranho quem é que faz, principalmente as mulheres, não é? Que ficam mais expostas porque, pá, a partir de aparecer a tua... Imagina que agora aparece capa do DN, a tua cara e a cara do teu trombinhas. não é? Sim. E que não tens qualquer complexo com o seu tamanho, está boa temperatura ambiente na sala, ficas bem representado. Sim. Tu O é ângulo, tipo- o ângulo não Sim. é tirado de cima, mas de Sim, lado. aquele assim sim, de lado. De cima tipo, parece mais pequeno. a pila não é? está a pousar, assim, Sim. distraída, estás a ver? Não está a olhar para a câmara. E está lá, e tu ficas, olha, chato, estragou-me o dia um bocadinho, É. mas no dia a seguir esqueces, não é? E o pessoal também esquece, mas se for uma mulher, a cara da mulher e ela nua, E aquilo isso vai era outra marcá-la coisa, muito mais isso era outra tempo. coisa que a Joana Amaral Dias falava, que era, porque muita gente a acusava, mas tu tiras fotografias em biquíni. Ah, tem nada a Aí ver. ela dizia, pá, o facto de eu te meter fotografias em biquíni não tem nada a ver com tu me mandares uma pila. Claro, Percebes? sim, Não... sim, sim. É aquela velha história de, olha, está a pedi-las, Sim. pede mini saia e depois admira-se, não é? Pois. Agora, o pessoal que se calhar manda não é uma questão sexual, é quase, toma uma chapada de pila. É, pá, Cala-te, eu estás a conheço, ver? sim, eu conheço os homens, há muitos que era... Não, claro que é eu para ver, acha que odeio-te, aquilo- mas sim. eu adorava ir para a cama contigo. Sim. Às vezes há essas, Sim. sim. Que apetece aleijar, não é? Aquelas que apetece aleijar. É um bocado isso. Foi o facto, aquelas arrogantes. Mas bem, com esta classe, Com esta classe, vamos abrir para o auditório. vamos abrir para o auditório. Alguém quer Pronto, fazer alguém que perguntas? tem alguma pergunta, alguma coisa? Pronto. Não? Os senhores da pecuária já foram embora. Já. Eu não consigo perceber muito bem o que é que a espectadora está a perguntar, mas segundo me lembro, vagamente tinha a ver com o facto de ter havido mais focos de incêndio na Amazónia, agora nesta altura, nestes últimos incêndios, do que noutras alturas que seria mais provável ter havido incêndios. Eu não me lembro bem, lembro que era um comentário pertinente e interessante, infelizmente o som está muito mau e eu mesmo puxando tudo não consigo perceber. Portanto é isto que ela está a dizer neste momento. Sim, acho que não é muito difícil, e depois de ter vivido no Brasil e de saber como funciona, de assumindo que pode ter havido alguns fogos acidentais, mas conhecendo a plataforma do Bolsonaro e dos seus apoiantes e o poder que tem um agronegócio no Brasil,
achar que foi um mero acidente e uma coisa casual, pá, é preciso ser muito ingênuo por isso. Repara, não estou aqui a estabelecer uma teoria da conspiração em que são todos para poderes plantar soja, pá, mas da mesma maneira que seria muito ingênuo achar que não há ali mão criminosa naquilo. Não é? E às vezes até pode nem ser a mão criminosa de que acendeu os fogos, mas do deixar arder um bocadinho, não é? De não fazer os esforços todos e mobilizar os meios todos para apagar o incêndio, que é deixar arder, depois a gente apaga. Também pode haver isso, não é? Sim. Um dos ouvintes diz agora que um dos grandes problemas também da Amazónia não é só a plantação de soja e a exploração para a pecuária, mas sim uma espécie de especulação em que um terreno, quando é desflorestado, passa para quem tem os terrenos adjacentes, que é para depois o venderem. Algo assim deste género, acho eu, não me lembro bem. Pode ser especulação imobiliária, praticamente, Não é? Sim. Eu estou fascinado com os nossos ouvintes. Sabem de urbanismo, imobiliário, agropecuária. Plantação de soja. Exatamente. Isto é. Pois é. Microfone para todos e tudo a falar ao mesmo tempo. Mas eu não quero voltar a puxar a conversa para o chinelo, pá, mas do Bolsonaro eu tenho um carinho especial pela história da mamadeira de piroca. Nós falamos que eu acho genial, que vocês não sabem, mas eu sempre que me lembro disto desato-me a rir, que era que circulava nos grupos porque eles criaram os grupos do WhatsApp, não é que toda a gente trocava, porque já nem é sequer depois já nem sequer o Facebook ou o Twitter em que estás mais exposto e pode haver contraditório, era grupos de amigos, não é? Então eram umas fotografias de uns biberons, que no Brasil se chamam mamadeiras, e a chupeta era uma pizza, uma mini pizza, não é? Um biberon de que era um biberon, que era piroca, não é? Que é pila. Tipo então, de solteira, não é? E que eles diziam, ou seja, isto corria pelo WhatsApp e as pessoas acreditavam que o governo do PT tinha distribuído aquilo nas creches do Estado e que as crianças estavam a ser evangelizadas para serem homossexuais mamando na piroca da mamadeira. E as pessoas acreditavam nisto, percebes? Assim, será que funciona? Será que se tu des um biberon com uma piroca a um puto, ele acorda, ele quando não deixa... sei, mas era uma boa razão para teres um filho, para fazeres a experiência. Uma experiência. Ele deixa e diz, olha, apetece-me pila. Não sei porquê, mas... Sim. Aqui qualquer coisa que me está a faltar. Não é? É como aqueles, não há aquelas assim. Pessoas que dizem aqueles homens aí, eu gosto muito de mamas porque não é uma mãe em pequenino e não sei o quê. Sim. Se calhar é o imprint, não é? Mas isso é ao contrário, isso mamaste muito. Se calhar vão odiar a pila. Então é isso. Percebes? Então eles estavam a fazer bem, não é? Estavam a impedir as Se calhar não vais ver o Bolsonaro a dar isso. Pois é. E votam essas pessoas que acreditam nisso. Sim, votam. É verdade. Isso é que é pior. Mas alguma pergunta? Alguma pergunta? Uma das ouvintes fala sobre a Sociedade B na Dinamarca, que eu tinha falado nos podcasts atrás, e pergunta se posso falar um bocadinho mais sobre isso. Eu não sei, eu li uma vez sobre isso, ouvi um documentário em que era, para quem não sabe, era uma sociedade em que quem tinha um biorritmo ou achava que tinha, ou tinha trabalhos em que trabalhava à noite e dormia de dia, havia, se for cá, não podes ir às finanças, não é? Pronto, e então eles tinham todos os serviços abertos, havia uma espécie de segunda sociedade, daí o nome Sociedade B, que funcionava à noite, todos os serviços abertos, havia ginásios, havia restaurantes, não era tudo, mas havia muitos sítios onde podiam ir para as pessoas que tinham ou esses trabalhos ou mesmo, e mesmo no trabalho, se fosse um trabalho mais liberal, podia-se escolher começar a trabalhar às 6 da tarde até às 2 da manhã, por exemplo. E eu não sei, eu nunca mais ouvi falar disso, por acaso, e não investiguei mais. Não sei se funcionou muito bem. Normalmente esses testes não funcionam muito bem porque são muito curtos e é como aquele testes que houve do rendimento único, universal. Fizeram esse teste... Na Suíça? Na Suíça não sei. Não sei se foi na Suíça ou duas cidades da Holanda ou 2 cidades da Suécia. Foi assim uma coisa. E foi na Suíça? Acho que houve numa que funcionou bem, num sítio onde funcionou bem, porque as pessoas continuavam a ser produtivas e começaram a criar outras coisas. Na outra foi tipo, ficar em casa a coçá-los. E então, sim, em Portugal ia funcionar lindamente. E, não sei, não achas que a taxa de sucesso seria proporcional
à forma como as pessoas são. Ou seja, se tu és um trabalhador de merda que não gostas de ir trabalhar e que não gostas do que fazes e que não tens... Vais ser um parasita. E havia outras pessoas que já de si são empreendedoras e... Percebes? Não, eu acho que a premissa Eu acho que é apenas boa e é concordo como com aquela ela. cena clássica de o que é que te acontece se ganhares a loteria ou ficares paraplégico. Sim. Ou seja, ao fim de 6 meses Está de voltas, nível. voltas a ser. Eu acho que era um bocado isso. Quem só vai acentuar Eu acho que a inclinação que tu tens. Eu acho que tens de começar com os mais novos, porque acho que lá está. Para quem já está no sistema de trabalhar ou não trabalhar, teres isso de repente, acho que vai ser um choque muito grande. Agora, se os miúdos forem educados desde isso sendo a norma, e quando entrarem para o mercado de trabalho isso for a norma, aí eu não vejo que haja tantos problemas. O problema eu acho que é entrar assim, olha, agora vocês só trabalham se quiserem. Pai, tens muita gente que, pelo menos no início, lá está, não sei qual é que foi o tempo do teste, se calhar no início até fica, olha, não vou fazer nada. Mas se calhar passado um ano começam, pá, sinto falta de ser Não sei, eu produtivo. acho que isso podia E se ser. calhar não houve Imagina, tempo para isso. podias receber isso Não, por exemplo, se trabalhasses ou se não tivesses. Não é? Repara que não recebes, não és rico, não é? Não, está bem, Tens estou a as dizer isso necessidades ajuda. básicas Imagina garantidas. que tens um trabalho relativamente precário, que não precisas de muitas competências, porque és novo, trabalhas num supermercado, no que seja. Para muitas dessas pessoas que trabalham nesses trabalhos precários, se tivesses mais 600 euros ou 700, era uma diferença na qualidade de vida tremenda. Claro, sim. Tremenda. Sim. Percebes? Muito mais do que um milionário, em vez de ter 100 milhões, ter 200 milhões. Sim, uma das teorias é essa, é que se tu der 600 euros às pessoas, a maioria das pessoas não vai ficar satisfeita com 600 euros. Vai trabalhar para ter 1.200, mesmo que seja um ordenado mínimo. Claro. Uma das teorias é essa. Mas... achas que não ia haver muita gente? Há sempre os gajos que... Então... Sim. Se calhar fica em casa, se consigo sobreviver com isto. Vou já comprar 200 euros em ganza, Mesmo. o resto em congelados. Pumba. E não sai de casa. Ainda Fica sobra aqui para as fica meninas, aqui a ainda jogar sobra. a PlayStation. Portanto, eu acho que é um choque grande, principalmente quando tens toda uma gerações de pessoas que nunca foram educadas nesse sentido. Pois. Nunca tiveram formação para isso. E então acho que isso... Mas eu acho que é o caminho, sim, tem que ser. Porque senão vai haver uma revolução com 60% das pessoas no desemprego. Sim. Acho que vai ter que ser por aí. Eu quando estava a vir para cá, eu lembrei-me agora desta questão daquelas pessoas que dizem do rendimento mínimo, só tipo Andrés Venturas, não é? Toda a gente se quer aproveitar e não sei o quê. E quando vinha para cá, na Marginal, estava um cartaz enorme do Chega, ou Basta, ou Stop, ou como é que eles chamam. Sim. Stop E era dizia chega de bandidagem, Sim. ou chega de bandidos. E tinha uma fotografia do André Dele, Ventura. dele, E eu, por momentos, achei que ele era o bandido. Sim. Tem aquela barba mal feita e tal, tem aquele ar. Sim. E depois, ainda por cima, ele julga-se um pintas porque tem aqueles sobretudos de pelo de camelo com a gola levantada, percebes? Acho que é um investigador, um detetive dos anos 80. de Loures, estás a ver? Há um que também diz, chega de sustentar pessoas que não fazem nada. Também é Cá igual. está lá ele É. também, não é? Sim. Podia ser o cartaz que o outro partido fez contra Sim, ele, não é? sim, Podia sim. ser. E depois há também agora um da Iniciativa Liberal, que é o pior cartaz do esses mundo, gajos que é são- não vota Iniciativa Liberal. Se achas que não sei o que Sim. mais, ou seja, aquilo é para votar na Iniciativa Liberal, mas começa com o não. Não votes se és a favor do espesismo público. Sim. Como é que houve alguém que disse, sabes que tipo, passar uma mensagem com não não Sim. é a melhor maneira. Sim. E depois és liberal e não sabias, não é? É o slogan dos gajos. É Já são bué de chatos é no tipo Twitter. tens herpes e não sabias. Sim, é. Telefona a todas as tuas Sim, ex e sim. avisa, por favor. Avisa. Sim. E viste aquela notícia que eu te mandei? Aquela do... Do... Eu quando mandaram aquilo Sim. pensava que era a gozar, mas depois vi Sabes não que era inimigo público. Sim. Uma notícia que os novos iPhones, que têm 3 câmaras atrás, não é? Que há os... Como é que já se chamam? Os triptofóbicos. Triptofóbico, sim. Que são Porque aquilo pessoas... parece um olho do inseto, É. realmente, não é? Mas são pessoas que têm medo de buracos em padrão. Em padrão. Pessoas têm E então estão a refilar porque as câmaras lhes metem medo. Não E sei como é que dizem, essas a marca ainda não reagiu. E você vai dizer o quê? Comprei o Huawei Mas ou uma olha, coisa essas assim? pessoas têm medo dos buracos em padrão, eu não sei como é que elas fazem durante o sexo. Pois é. Não é? Porque os buracos normalmente estão em padrão. Não é? Mas se calhar, Então, não sei. Se calhar o padrão assim é na boa. Pois, estás a não ver? sei. Quando ela se vira de lado, é aquele... Não faças isso. Não, Sim, muita não exposição. faças isso. Só missionário. É só malucos, pá. É só malucos. Mais alguém tem alguma pergunta? Então, se calhar, está na hora de jantar, Se não não, é? fechamos isto. Vamos comer uma Não fechamos vaquinha isto. agora, não é? Uma almôndega vaquinha. ali. Que horas são?
Pois, são 8h20. Era. Já passamos da hora, mas também começámos mais tarde. Começamos um bocadinho mais Estamos a tarde. fazer 1 horinha agora. Não sei. Tu queres falar mais alguma coisa? Queres dizer às pessoas para comprarem o teu livro? Não. por acaso não. Por acaso não. Ainda não estou nessa fase em que levo o meu livro para cada vez que eu A editora ainda não te os deu. Ainda não estou Toma lá, nesse ainda nível, não não. quero Há isto. pessoas que andam com livros na mala do carro Sim. e que vendem, mas Era ainda os espetáculos tinha. Não neste, mas no anterior tinha. Mas ia lá à livraria vender. não. Mas sim, é lá a livraria, Sim. não é? Então e tu, para quando um novo livro? Não sei. Para o ano, acho eu. Ok. Já estou a escrever, já estou... Mas é original. É original. Vai ser o Diário da Minha Cadela. Isso é muito isso. Ui, Vai que ser. cães funcionam muito bem. Vai ser o diário, vai se chamar Por Ladrar Noutra Coisa. Muito bom, muito bom. E então as pessoas vão comprar aquilo a pensar que é fofinho, se calhar vão ficar desiludidas, não é? Porque ela é uma cadela asneirenta e que... Sim. E vai ser sobre, sei lá, não sei, já escrevi algumas coisas só para ver se havia ali algum conceito e se aquilo tinha coisas para andar, mas acho que sim, acho que pode... Como livro inteiro, não Sim. sei se A vai premissa ficar maçador ou não. cómica da humanização dos animais funciona muito bem, sempre se for bem feita. Não é? Sim, O- pois, o desafio é esse. Sim. O desafio é esse. O Ricky Gervais tem aquele beat do elefante a nadar, não Sim. é? E ele próprio fala disso. Que E é o dos sempre... cães é muito bom. Sim. E sempre que tu atribuis qualidades humanas aos animais, se for bem feito, normalmente dá boa comédia. Sim, sim, epá, e ali é tentar quebrar um bocadinho. Normalmente os livros que há de cães são todos muito fofinhos, não é? E ali, por exemplo, ela é racista. Odeia caniche, odeia caniche. estás a ver? Ou é racista e tem assim uma... Caniche é um cão francês, não é? E ela diz Há isso, muito francês é tudo em uma merda. Lisboa. E ela Ui, diz está isso, cheio de franceses agora, Lisboa. E, portanto, é tentar fazer uma coisa com piada e não, obviamente vai ter alguma parte mais sobre dela ter sido abandonada e ter sido canil, uma parte um bocadinho mais Puxar um bocadinho a lágrima sentimental, também. Sim. fazer as pessoas chorar ali no meio, mas ainda não sei, nem sei se vai acontecer. Eu acho que está ali alguma coisa, mas vamos ver. Mas a ser é só para o ano. E tu, o que é que andas a escrever? O que é que eu ando a escrever? Escrever mais um livro. Vou escrever uma série de televisão, em princípio, para a RTP, para o ano. Um filme também, que não sei se vai ser produzido, fui contratado para escrever, mas nunca se sabe se vai ser Pagam-te? produzido. Ou só sou Pagam. produzido? A série posso, o filme prefiro não. A série chama-se Até que a Vida nos Pare, em vez de ser Até que a Morte nos Pare, e é sobre um casal que organiza casamentos, uma família, aliás, e que no primeiro episódio o casal principal divorciam-se, ou seja, são Até que a Vida nos Pare, porque é sobre as relações e sobre as relações atuais, com a influência de tecnologia, o poliamor, todas essas coisas, mas é visto através desta família, porque são 3 gerações e as 3 gerações da família participam na organização dos casamentos. Portanto, é uma sátira, basicamente. Não é? Uma sátira às relações. E começa com um casamento poliamoroso. 3 pessoas. 3 pessoas que se Bagunça erótica. Ui, vai chegar aí, o PNR vai ficar lixado contigo. Quem? O PNR, não é? Casamento entre homem e mulher. Então. Claro. Não sabias? Hã? Casamento entre homem e mulher. Sim. Claro. Sim. E pronto, e é isso. É isso. Falta de chá 3, não vai haver? Não sabes ainda? Dificilmente poderá haver, por exemplo, um especial Natal. Não sei. Ok. Pode acontecer. Não Ok, sei. ok. Eu e o Ricardo para a semana vamos para Braga com o intuito de escrever. Ok. O que é que pode acontecer? Não escrever. Podemos só beber. pode acontecer. Pode acontecer. Não sei. Falta já 3. Difícil. Vamos ver. Só vendo outro modelo. Que não se perca dinheiro. E que dê para gravar. Nem não perder dinheiro. Nem importávamos de investir naquilo, mas que desse para gravar num mês. Nós escrevemos o guião e tivemos 1 ano e meio a gravar porque a produtora não está a ganhar e é normal, não é? Que vá sendo nos tempos livres. Já muito deles fizeram por nós. Portanto, é isso. Vou aproveitar já que não vos vou pedir o número de telefone, como vos pediram para fazerem a inscrição nisto, segundo disseram, não é? Sim. Já vão começar a Vão receber dick pics. Vão começar a receber dick pics e isto vai ser vendido depois ao Jerónimo Martins e vão começar a receber carne de alcatra, Sim. 2,5 Sim. o quilo, O quilo. promoção esta semana. Mas eu não sei, imagino que alguns de vocês sejam ouvintes de podcasts, além deste, e portanto há vários modelos, há várias coisas. Há alguma coisa que vocês gostassem de sugerir em relação ao nosso programa, seja de estrutura, seja em relação à questão
do Patreon, porque nós temos falado muito dessa questão de o que é que podemos fazer mais para os patronos, Sim, dar e mais, se sim. calhar criar, que é que podemos fazer para criarmos vos um sacar mini mais dinheiro, episódio mais isso. para os patronos, e nós temos falado muito disto nos programas, e ainda falámos no passado com o Luís Franco Basto. Apenas porque o modelo que está em desenvolvimento está a ser discutido, várias pessoas estão a tentar modelos diferentes, até em mercados mais evoluídos como o norte-americano. Nós também já falámos disso, não é? Tipo, há pessoas que têm só publicidade, há pessoas que têm... Sabes quanto é que o patronos... Jordan Peterson faz só do Patreon por ano? Quanto? 1 milhão de euros. 80 mil por mês. Mas é normal, a repara, taxa de assim, conversão é sempre... nós temos zero. Sim. No outro dia houve um tipo no YouTube que disse, vocês falam disso, até utilizou a palavra rant, não era? Como se... Tem que ser depois mais dizer, humilde. há palavras em português para isso, tipo queixar-se, diatriba, monólogo, queixoso, uma série de coisas, mas pronto. Como se nós, vejam lá se são mais humildes porque são só 2 gajos a conversar, disse ele. E é verdade, são 2 gajos a conversar. Sim. Mas é tempo, é trabalho, este gajo tem que editar, tem que pôr lá a foto e tal. Não, mas não é isso que é. Nós tivemos praticamente 2 anos a fazer isto sem pedir nada a ninguém, fizemos isto de graça, e se deixássemos ter, ou seja, isto não nos paga as contas de todo, se deixássemos ter patronos, continuaríamos a fazer, não é por isso. Claro, agora, achamos interessante, não é? Até porque estamos neste meio, e é numa indústria pequena, tentar perceber como é que... Tanto interessante para nós como para as pessoas que nos ouvem, não é? E acho que é por isso é que nós também conversamos sobre isso, não é? E claro, até porque é um tema interessante, não é só o tema do nosso Patreon, é o tema de, nesta realidade da internet em que os conteúdos são todos gratuitos, como é que a criatividade sobrevive? Claro. Porque as pessoas toda a gente trabalha por gosto, é giro, mas só ao fim de 2, 3 anos, 5 anos não der dinheiro nenhum, as pessoas eventualmente deixam de ser de o fazer, não é? E um ouvinte diz que aprende muito connosco. Mas isso é um bocado perigoso. É um bocado perigoso. Podes acreditar nele, não é o que eu digo. Mas mesmo em mim pode funcionar assim numa conversa, num jantar e tal, mas tipo com pessoas habilitadas não... Sim. E já agora, uma pergunta, é difícil ver o... Por exemplo, quando nós vamos convidados, vocês acham giro desenjoar de vez em quando com convidados ou... Sim? Pronto, é só o outro gajo que é burro. Não, porque há sempre um gajo que foi ao Twitter logo, isto com convidados é uma merda. Estás a ver? Mas, claro. Quer dizer, que até é um elogio para nós, não é? Sim. Que é tipo, gosto de vos ouvir a vocês, mas o convidado é que foi uma merda. Mas já tivemos 1 ou 2 a dizer isso e nós às vezes ficamos um bocado... Nós até queríamos levar mais, só que... Eu acho que devíamos levar mais e... Nunca ser o foco, obviamente. Sim, mas se calhar uma vez por mês e era como já giro. fizemos, por exemplo, com o Henrique, com o Henrique Pinto Coelho e a Patrícia Muller, que são de outras áreas, uma guionista, um jornalista, se calhar tentar levar cientistas, ou seja, gente que tenha coisas engraçadas para falar e temas que nós normalmente falamos. Claro que nós notamos uma coisa, sempre que levamos um comediante e é um comediante conhecido, chegamos a muito mais pessoas, não é? Porque alguém mete nessa semana do Quadros também, não foi? O do Quadros acho que é o mais ouvido, depende, no YouTube o do Batáguas tem muita gente. O Batáguas tem Porque muitos é um nome seguidores, muito alguém seguido escreve, no deixa YouTube. ver o que é que o Batáguas fez esta semana no YouTube, e aparece aquilo, e de repente essas pessoas que nunca nos ouviram. Sim, mas aliás o mais ouvido é o do, por acaso não Do é Cancro. conhecido, do Cancro, que tem nome, não é? Por acaso foi dos... O Tiago Cancro. gajo do Cancro. É Tiago o gajo do Cancro. É Tiago Cancro. Já morreu ou o nome não? dele. Não. Ontem estive com ele. Ontem estive com ele, estava vivo Sim. ainda, enganou toda a gente. Pá. Enganou toda a gente. É que se ele morresse agora ainda havia mais views. Fazíamos um especial, entrevista faz com o gajo que stand-up. morreu. Ele faz Eu sei, stand-up eu sei. agora. E então... Ele esteve num roast também, não foi? Aí ele fez o roast, sim, que nós fomos lá dizer-lhe as verdades na cara. Não é? E agora é ser mentira e o gajo não ter cancro. Sim. Não, mas Tem ele dado um ontem grande baile a fez toda a stand-up gente. e ele fala sobre isso. Sim. E é giro ver a reação da sala, foi lá no Maxime, epá, que nos primeiros três, porque ele entra, então está tudo bem com vocês, a sossadinha está boa, giro, eu tenho cancro terminal. E a maioria das pessoas acho que não acredita. E pensa de início que é tipo, olha este gajo, a dizer que tem cancro só para ter piada. E ficam contra ele. Tá a ver? Depois quando começam a perceber, começam, ok. Ele está mesmo a falar de morrer e vai mesmo morrer daqui a pouco tempo. É. Há É giro ver esse efeito. aquela comediante norte-americana Tig Notaro, não é? Tig Notaro. Mas é uma comediante que é lésbica e é muito ativa. Foi uma das que denunciou É muito o Luís ativa, C.K. lésbica ativa. Não, ativa no movimento...
Certo. Isso não sei. Não sei como é que é nas leis, como é que Não sei. funciona. Não fui convidado por ela para participar Sim. numa bagunça erótica. Não, que é muito ativa foi muito ativa no movimento Me Too e que denunciou o Luís C.K., mas ela tinha um beat que ficou, um especial até, só sobre o cancro, porque ela, quando fez o especial tinha cancro, acho que não morreu. Não tem o mesmo valor. Não tem o mesmo Não valor. tem o mesmo pois valor. Não tem o mesmo valor. Mas tem que ver, mas acho que nunca vi. Mas eu acho que essa entrevista do Tiago, por acaso acho que foi das entrevistas que eu gostei mais de fazer. Sim, eu Porque- também gostei muito da conversa. Eu não o conhecia assim tão bem, agora conheço um bocadinho melhor. Sim, porque ele foi um excelente entrevistado. Sim, ele foi um excelente entrevistado. Sim. E nós fizemos, ou seja, perguntas que possivelmente muitas pessoas queriam fazer e cujo desconforto, não é? Não vais perguntar ao teu tio com cancro, Sim. uma série de coisas que nós perguntámos e que sabíamos que podíamos fazer. E então eu acho que foi entrar ali numa sala de segredos, de coisas que não se dizem, e isso funciona sempre com as pessoas, não é? Sim. É como se fizéssemos imagina se convidássemos um gajo que é perito em orgias, Sim. não é? As pessoas também queriam, como é que é uma orgia? Também queriam ir saber, não é? Sim, sim. E para mim é giro porque eu posso fazer as piadas horríveis que eu quiser. Porque estou legitimado com a presença dele ali de não levar a mal. Sim. Portanto, as outras pessoas que têm um cancro não podem ficar ofendidas porque ele não levou. E é giro pôr as pessoas assim, nessa posição. Em que não podem chamar nomes. Embora lhes apeteça muito. Mas sim, queremos dizer, há uma série de convidados que queríamos ter. O Valete era um deles. Valete, Nunca nós já trazemos tínhamos ninguém da falado do música. Valete, sim. E com o Valete dá para abordar também outras questões que estão em voga, não é? As questões raciais e assim. E agora esta polémica. Se calhar devíamos levar alguém que falámos mas tanto sim, sobre alguém especialista em inteligência artificial acho que podia ser giro. Sim. Só que o que é que acontece? Às vezes são muito chatos. Sim, tem que ser alguém que saiba Às vezes são comunicar. nerds muito chatos, Sim, percebes? sim, sim. Eu conheço um, só que é muito chato, não o queremos lá. Não o queremos lá. É muito, depois se calhar acaba a falar de Naruto, em vez de falar de, Sim. tá a ver? Falar de cenas nerds. Mas pronto. Muito bem. Tens alguma sugestão? Olha, vi o filme, eu já falei no outro podcast, Qual? aquele Yesterday, o filme. O filme já, que é baseado sim, na premissa dos Sim, Beatles. dos Eu também Beatles. falei daquele do Our Boys, não falei? Da série israelita. Sim. Sim, está na HBO. Agora acho que há uma série da Netflix muito boa chamada Unbelievable. Que Exatamente. tem a ver com o Me Too, dizem que é muito Sim, bom. que é baseado numa história verdadeira. E está a estrear o Joker? Está quase a estrear o Está Joker? quase a estrear o Joker. Eu já não vou ao cinema há muito tempo e acho que vou ao cinema. Acho que aquele novo filme com o Brad Pitt, o Ed Astra, acho que também não é mau. Com o Tommy Lee Jones também. E do Tarantino, já viste? Já. Ainda não vi. Tenho que ver. Queres que eu fale disso? Não. Ok. Obrigado. Então quando vires depois falamos. Mas já falámos, acho que eu assim. Já? Pronto. Ok. Tem coisas fixes. Tem coisas... Mas Tem quem sou eu? Margot Quem sou Robbie. eu, Tem pá? Margot Robbie. Sim. Pronto. Mas isso é uma das coisas menos fixes do filme, é que a personagem da Sharon Tate parece que está lá só para... Ela anda de um Para lado para morrer. o outro, vai Está às lá para compras, está lá morrer, para não é? morrer. Está lá para É exatamente morrer. isso, está lá para morrer. Mas pronto, mas ela realmente fica muito bem. Não é feia, não. Fica Não muito é bem, feia. não. Fica muito bem. É muito fotogénica. É, não é? Tem os olhos tão bonitos. Pois E é simpática, é muito É simpática. É culta. Sim. Dá para olhar-se para o corpo dela e ver se que é culta, não é? Transpira. Mas sim, a parte disso acho que não tenho mais sugestões. Não... Também não. Diz. Uma das ouvintes pergunta como é que funcionam as noites no Maxime Comedy Club, para eu falar um bocadinho sobre isso. Sim, voltaram agora, parámos em agosto, aconteceu ontem e é de 15 em 15 dias. À partida vão passar a semanais, mas ainda não é certo, ou seja, de 15 em 15 dias é stand-up comedy. Nas outras semanas vamos fazer lá qualquer coisa, se calhar podcasts ao vivo, ou outro tipo de eventos, ou open mics para quem quer ir experimentar stand-up só. Mas, portanto, é de 15 em 15, foi ontem, e a partir daí, 15 em 15 dias até dezembro, os bilhetes já estão todos à venda na Ticketline e não estão os cartazes anunciados, normalmente anunciamos uma semana antes, mas podem comprar antes, E à prevê-se que confiança. venham nomes grandes como veio o Louis C.K., gostariam de tentar isso ou não? Não, aí foi num contexto diferente, não foi no espaço, mas não foi... Ou seja, se ele não tivesse mostrado a pila a duas comediantes, dificilmente atuaria sim, no Maxime. não ia lá, de certeza. Foi bom para nós. Péssimo para elas, mas bom para nós. Mas a ideia é ver sempre, por exemplo, o cartaz desta semana, eu fui o anfitrião e foi o Manel Cardoso e o António Azevedo Coutinho, mas depois apareceram lá de surpresa para testar o Carlos Coutinho Vilhena também, o David Cristina, e então costuma sempre, já foi lá o Raminhos, o Nilton, pessoal da antiga geração, da nova geração, há sempre, além do pessoal que está em cartaz, também pessoal que aparece de surpresa para testar,
que é, se não gostarem do cartaz, comprem bilhete na mesma. Pode ser que gostem. Mas também pode não aparecer ninguém. Mas por acaso tem aparecido sempre. E se alguém quiser fazer, se alguém estiver interessado em fazer 5 minutinhos de stand-up para experimentar, pode se inscrever para o Open Mic. Temos sempre... Olha, temos aqui uma candidata. Temos sempre 2 pessoas que vão fazer, que têm pouca experiência, alguns que é a primeira vez, temos sempre a inscrição aberta. Se alguém quiser, fale comigo. E eu posso A experiência ter uma cunha. de fazer figura de urso em público faz bem ao caráter. É giro, é giro. É. Por acaso ainda nunca lá foi ninguém que... Porque há 2 tipos de comediantes que vão fazer open mic. O gajo que vai nervoso e que todos nós empatizamos com ele e queremos que lhe corra bem, mas sabemos que não vai correr bem, porque é as primeiras vezes e ele vai ser uma merda, provavelmente. E depois há o gajo que é as primeiras vezes, mas vai cheio de basófia, e que nós é todos, quem me dera que lhe corra uma merda. E depois corre uma merda e ele fica triste e perdeu a basófia e nós ficamos todos contentes por dentro. Acontece Portanto, isso. esses Mas são mais então. raros. Esses são os melhores. Esses são os melhores. São os que dão mais prazer. São os que dão mais prazer, sim. Às vezes é giro. Eu já ouvi pessoal a dizer: não, eu nunca preparo texto nenhum. Não, eu chego lá e digo o que me apetece. E eu, ok, bom respeito pelo público. Não, eu chego lá. E depois fui atuar. Não foi lá no Maximo, foi no outro sítio. E foi uma merda. E depois fui eu atuar e outro gajo e correu-nos muito bem. Portanto, a culpa não era do público, foi dele. E nunca é do público. E ele estava cheio de basófia e a seguir, bem, vou para casa. Mas tu achas que é total desconhecimento do ofício de comediante, em que eles acham que é assim que se faz, que tipo que um David Chappelle ou um Louis C.K. chegam lá e contam umas histórias? Ou seja, é total desconhecimento do que é necessário para se fazer? Não é só desconhecimento, não querem ser comediantes. Querem ter atenção, querem se calhar ser famosos, mas não querem ser comediantes. Estou-te a perguntar isto porque eu já me deparei com pessoas, ou já ouvi histórias, que quando por exemplo, um amigo meu que é mesmo guionista, só faz guiões de cinema e não sei o quê, e quando lhe pergunto o que é que tu fazes, ele diz que sou guionista. E já teve que explicar o que era. E as pessoas, já lhe aconteceu, pessoas que dizem, mas escrevem as coisas que os atores dizem? Sim. Ou seja, que... O Brad Pitt não se lembra daquilo na hora? Nunca pensaram nisso. Eu acho que nem é ignorância. É, tipo, nunca pensaram qual é que é o processo anterior. Não é? Também não, quando vais comprar um iogurte, não te pensaste qual é que é o processo. Vaca. Nem sequer penso que vem da vaca. Nem sequer pensas que vem da vaca. Mas que ficam... e ele pergunta, mas o que é que achava? Que os atores chegavam lá e tipo, olha, hoje vamos encontrar-nos ali e vamos vestir uns fatos de época e alugar uns cavalos e vamos fazer um filme. E a produção toda, há fatos de época que o ator lembrou-se. E traz um dragão e faz-se o Game of Thrones. Sim, não é? Sim. Mas acho que cada vez menos há essa postura. Há pessoas que pode funcionar, irem para palco sem nada e aquilo corre bem, estão ali a improvisar. Eu acho que a partir de um momento, de uma certa altura, já tens muita experiência, até podes fazer isso e correr bem e ser assim que constróis o teu texto. Agora ali acho que era uma clara falta de respeito para com o público, que estava a pagar bilhete, nem sequer era um sítio de borla. Era o público que estava a pagar bilhete e pronto. Ele foi lá ser uma merda. Bem feito. Muito bem, acho que já está na altura destes senhores irem jantar. É verdade. E pronto, bom fim de semana. Diz. Um dos ouvintes fala sobre o Patreon e a questão do Patreon e do que nós podemos também tentar oferecer para angariar mais patronos, dar algo exclusivo, por exemplo, apenas a quem paga, uma espécie de episódios extra. Fala também de alguns exemplos que acontecem lá fora e dá-nos algumas sugestões, como podcasts ao vivo apenas para patronos, etc. Aquela nós temos a ideia de fazer um tipo, imagina, mais 20 minutos por semana, um extra para os... Que sai ao domingo, imagina. Sai ao domingo. Para matar as saudades a meio da semana, não é? Enquanto não sai o outro. Fazer 20 minutos só para os patronos de... Sim, mas o vídeo, nós temos falado disso. Nós achamos que o vídeo... não, podemos ter, mas achamos que não estamos a dar um valor, não é uma coisa... O objetivo no futuro é conseguirmos filmar como deve ser, 2 câmaras apontadas e estar editado. E aí eu acho que passa a valer até mais, para quem gosta, né? Agora ali é só para quem quer contribuir com mais e pode. Temos aqui este miminho que sabemos não é muito, mas está aqui. Sim, mas eu acho que é um conteúdo todos nus, né? Vamos filmar todos nus. Sim. E bêbados, finalmente eu vou beber. Vou beber. Para beber tens que estar nu. Tá bem. Já percebi tudo. Que é para ver se rola alguma coisa. Para ver se rola o clima. Um ouvinte diz que agora contribui com o mínimo porque está desempregada. Não, mas isso é outra coisa, que estás desempregado, então não dês. Tipo, não, nós não, pá, isso é uma coisa que, sim.
Sim, não, mas Não sabes quanto é que é o subsídio de desemprego dela. Ui, pois é. Sim. Pode ser bom. Mas de todo, porque foi como nós dissemos sempre que nós não começámos a fazer isto para ganhar dinheiro. Achamos que há algum valor, senão as pessoas não ouviam, não é? Temos que ter algum valor e a verdade é que há alguns milhares de pessoas que todas as semanas passam 1 hora e tal connosco, não é? Porque, ao contrário do que dizia aquele senhor do YouTube, que são só 2 pessoas a falar, se fossem só 2 pessoas a falar, então senta-te no autocarro e vai ouvir o que vão dizer os senhores que vão à tua frente, não é? Sim, é. Faz o 27, que é para aí 1 hora, até ao senhor roubado e voltas, não é? Mas sim, sabemos que isto não tem efeitos especiais, não é uma produção da Netflix, sabemos isso tudo. Mas pronto, estamos cá para agradar. É isso, estamos cá. E muito obrigado por terem vindo aqui mesmo. Sim, muito obrigado. Sim. Foi muito fixe. Acho que isto correu melhor que o outro, não achas? Sim. É um público mais culto, nota-se. Exatamente. Agora já os outros que foram. Sim. Não, mais gente, não é? Isto mais gente. Sim, mais gente. E sim. E tem puffs. O puff faz toda a diferença. Faz a diferença. Olha para o ar descontraído daquele rapaz. Estás a ver? Está ali, olha aqui. Uma maravilha. Estava aqui mais 1 hora. E sim, é agradecer mesmo, além do quem é patrono e quem contribui, que também é sempre bom, é bom ver isso porque é uma surpresa, às vezes sabe que o pessoal paga, olha, paga, giro, há quem paga, saber que há pessoal que sai de casa do trabalho, meio se calhar de vocês, ou das aulas e vem aqui uma sexta-feira só para nos ouvir falar. Das duas uma, ou nós somos mesmo muito fixe, ou então a vossa vida social não anda muito bem, porque virem aqui... Eu acho que é uma combinação, dos dois, mas coisas, mais a segunda. Virem aqui numa sexta-feira na hora do trânsito, pá, agradeço-vos mesmo. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, e pronto, e até uma próxima. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado. Muito obrigado por assistirem a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.